Graça e paz, amigos. Estamos aqui para mais um episódio do FatoCast. O FatoCast é o podcast que está comprometido com a verdade e eu sou Omar Aburaf e eu descobri que o grande fato da minha vida é Jesus Cristo. E como vocês estão vendo hoje, nosso amigo Rudinei de Paula está um pouquinho ocupado, não conseguiu vir. Ele ganhou a bebê dele, a Liz. Deus te abençoe, Rude. Eu estou aqui por só. Então, bora para esse episódio incrível. Antes de mais nada, se inscreva no canal, dá aquele joinha, comenta, manda para uns 20 amigos seus. Não esquece de nos seguir no FatoCast do Insta, do Face e do TikTok. E esperamos que, de alguma forma, que o Senhor venha nos usar para edificar a sua vida. E mais uma coisa, acho que não tem nada. E hoje a gente está aqui com o nosso amigo, irmão, nosso líder na parte de serviço, Rogério Kluck. Deus abençoe você, Rogério. Amém. Seja bem-vindo. De vez em quando eu rude, a gente bate palma, mas a gente tá... Seguindo o protocolo. Como é que você tá, mano? Deus? Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite, né? Omar, eu tenho acompanhado alguns dos teus podcasts, me sinto muito honrado de estar aqui. Imagina, toda honra nossa. E tudo bem, graças a Deus, estamos aí com saúde, com vontade de servir ao Senhor, com tudo que Ele nos deu já. E seguimos em frente. Amém. Para quem não conhece o Rogério ele é o líder da nossa congregação, né, dos voluntariados. E ele cuida da maior parte de pessoas. Então, para trabalhar com pessoas é difícil. Então, ele vai falar um pouco dessa história, ele vai falar um pouquinho de uma experiência que ele passou com uma dificuldade, né, com o filho dele. Mas, Rogério, assim, a gente faz a primeira pergunta para todo mundo. Sobre o testemunho, né? Como é que você conheceu Jesus Cristo? Como é que foi a sua experiência? Você teve alguma experiência? Você não teve? Nasceu em lar cristão? Nasceu... cristão evangélico, nasceu macumbeiro? Como é que foi toda essa história? Bom, essa história foi bastante interessante. Eu acho que todo cristão tem uma história interessante e impactante, né, em se tratando de Jesus Cristo, né? Ele não faz coisas simples nas nossas vidas, né? Mas eu sou de um lar que não teve uma religião chave, né? Um pendia para o lado, outro pendia para outro. E eu fui conhecer a Jesus através da minha esposa, a Elisângela, a sábia, a mulher sábia, onde eu encontrei a mulher virtuosa, né? Aquela da Bíblia. Ainda bem, né? Ainda bem. Senão você ia morrer. Mas não foi tão simples assim para ela. E para mim também, naturalmente, não foi. Eu tinha aproximadamente 23 anos quando me casei com ela. Nós não casamos convertidos, vamos dizer assim. Ela estava há um tempo fora da igreja, nos conhecemos e resolvemos nos casar. Nesse período de casamento, imagina, uma família desestruturada não te traz, já não te traz ao alicerce necessário. E também, casamento nenhum vem com manual. Sim. E a gente escuta muito isso, né? Sim. Casamento não tem manual. Mas a parte interessante é que eu vivi a minha vida de casado como se eu estivesse solteiro. Porque no ambiente que eu vivia, o trabalho, os amigos, até no esporte, né? Eu sou muito de futebol de final de semana, né? As conversas, o ambiente é totalmente... Diferente, muito liberal, né? Sim. E eu vivia como solteiro. Eu não falo isso com orgulho, eu falo isso pro testemunho mesmo, né? Sim. Eu saía com outras mulheres, eu enganei muito a minha esposa. Sim. Até que um dia, vou pular bastante essa parte aí, porque ela é uma história muito longa. Tá. Até que um dia ela descobriu. E a partir daí começou a minha conversão aí. Porque era o momento em que eu percebi que eu perderia a coisa mais valiosa que eu tinha. Sim. Naquele momento. E as coisas aconteceram de uma maneira surpreendente. Eu tinha muitos convites para sair dos amigos, meus amigos convidavam para sair. E nesse período, né, que tudo começou, mudou muitas coisas. Eu fiquei doente, precisei ir para um ambiente hospitalar.
E o médico falou, como que você está de pé, com essa pressão desse jeito e tal? E eu não estava entendendo nada do que estava acontecendo, fui entender depois. Mas o interessante desse fato é que, nesse período que eu fiquei no hospital, 2 dias, ninguém dos meus amigos me procurou. 2 dias para mim, sem uma festa, sem alguma atividade, era muito raro. Nem a minha própria chefe me ligou para falar, por que você não veio trabalhar, alguma coisa assim, né? Uhum. Mas nesse período que eu fiquei na cama do hospital, tomando soro, aquela coisa de recuperação, tudo, né? Não era nada muito grave, mas o suficiente para me internar. Eu me lembro muito bem que eu tomava soro, né? E acabava uma garrafinha lá, não sei como é que chama bem isso. Sim. E a outra, e nesses intervalos assim, disso eu dormia bastante. Mas eu me lembro muito bem de que eu acordava. E quando eu acordava, quem estava me cuidando é a minha esposa e a minha filha, já tinha uma filha, né? Uhum. O nosso casamento começou e a gente já teve uma filha, Tainá, abençoada, hoje já casada. Amém. E isso aí começou a minha conversão. Aí Deus começou a conversar comigo e eu nem sabia que era Ele, não sabia nem do que estava acontecendo. Mas enfim, eu fiquei 2 dias lá, e era só essa imagem que eu me lembro desse lugar, assim, o que mais me impactou. Nós já estávamos separados nessa época. Uhum. Apesar de nós estarmos separados, ela ainda estava lá me cuidando. Isso estava impactando. Uau. Né? E o lance, assim, que foi bastante marcante nesse primeiro período, foi que ela sempre me convidava para ir para culto e tal, e eu sempre arrumava uma desculpa para não ir. Mas aí chegou esse dia, eu falei, olha, eu já estava num outro apartamento, e falei, posso ficar na tua casa até eu me recuperar bem, assim que eu recebi a alta do hospital. E a gente já estava, né, afastado um do outro. Eu falei, olha, tudo bem, desde que a gente mantenha, né, aquilo que nós já... O espaço. Tudo bem, pode ficar lá em casa. Ok, foi para lá. E nesse dia, Omar, foi uma coisa bastante interessante. Eu convidei ela, você não quer ir na igreja comigo hoje? Aí ela olhou para mim assim e falou, você me convidando para a igreja? Eu falei, eu nunca fui, né, quando você me chamava, então, será que a gente não pode ir? Aí ela, hoje eu lembrando da cena, eu percebo que ela ficou sem resposta imediata. E ela falou, vamos lá. Mas aí, uma das coisas que marcou nossa vida foi as brigas, né, durante esse período. E aí começou o processo de ir para o culto. Aí, troca roupa, né, se prepara, tudo. Quando nós entramos dentro do carro para sair de casa, começou uma daquelas discussões. Discussões assim que é difícil você... As discussões do passado. Isso, parece que tudo caiu ali, né? Tudo de ruim que aconteceu caiu ali naquele carro. E eu nem vou te falar a vontade que eu tinha enquanto dirigia o carro a caminho da igreja. Paramos na frente da igreja e ela já estava chorando, eu também estava, não estava nada bem também. E eu falei para ela assim, quer saber? Entrei para a sua igreja, porque o que eu estava pensando é um erro. E ela saiu chorando e foi. E eu fiquei dentro do carro. E eu não conseguia ligar o carro para sair. Eu fiz vários movimentos de ligar o carro e sabe aquele desenho que tem o anjinho e o diabo, o demônio, né? Lembra? É ela que te cuidou quando você estava no hospital. Daí, mas é ela mesmo que briga com você e você, sabe? Várias assim, cara. E eu estava vivendo aquilo e não estava percebendo, parecia que eu estava sendo conduzido e enfim. Uhum. E aí começou o anjinho começou a falar, né? Hoje eu sei que é o Espírito Santo, né? Hoje a gente entende isso. Entra lá. E essa conversa continuou, né? Mas eu vou entrar lá. Quantas vezes essa mulher entrou chorando aí? E por que uma mulher entra chorando numa igreja? Geralmente é por causa do marido, né? E daí tem aqueles caras na porta, né? De terno preto e tal. E eu nunca tinha entrado numa igreja evangélica, enfim, eu não fazia ideia de como que era. Aí
Aí o diabinho falou, os caras vão te pegar lá, cara. Olha o tamanho dos caras na porta. E aí, bom, daí foi. Eu sei que isso levou bastante tempo. E eu falei, vou entrar. Entrei, sentei do lado dela, Omar. E o interessante é que nessa hora, todos estavam de olhos fechados, orando, né? Estavam orando. E aí a pessoa me acompanhou, né? O gigante da porta me acompanhou. Senta ali, ela tá ali, né? Ele ficou. E eu sentei do lado dela, Omar, e eu peguei e abracei ela, né? Aí ela estava de cabeça baixada assim, de olho fechado. E daí quando eu abracei ela, ela me olhou. Quando ela olhou assim, ela começou a chorar. Em voz alta. Daí eu falei, pronto, agora é que esses caras vão me pegar, né? Agora é que eles vão, né? Na minha cabeça, né? Totalmente sem nexo, né? Mas enfim, nada aconteceu. Ela também não me falou nada naquele momento. E um tempo depois, ela falou, Rogério, eu vou te falar. A gente já estava, depois de alguns dias, né? A gente começou a tentar o relacionamento novamente. Ela falou, eu vou falar para você uma coisa que eu não queria te falar, mas eu vou falar. Aí ela falou, sabe aquele dia, naquela hora que estava orando, eu estava pedindo para Deus para que salvasse o meu casamento, mas que não salvasse de qualquer jeito, que trouxesse o Rogério, mas o Rogério transformado. E se não fosse assim, que tirasse o que restava de sentimento dela, né, para mim, tirasse esse sentimento dela, porque ela não conseguia mais conviver com isso. E eu gostaria que o senhor me desse um sinal, e eu gostaria de falar de sinal, né? E o sinal seria que ele venha e sente do meu lado e me abrace. Uau. Cara, quando ela me contou aquilo, eu falei, cara, e aquela briga no carro? E o segurança me batendo, minha cabeça estava um turbilhão. Uau. E, cara, foi minha primeira experiência com Deus. Uau. Assim, ela que me contou, né? Eu não sabia que estava tendo. E assim, né, no caso, minha conversão começou daí. A gente é meio cego, né? Quando a gente não conhece Cristo. Isso. Eu passei por isso. Eu estava meio cego e eu não conseguia ver o agir de Deus na minha vida, né? Sim. E a gente só abre os olhos depois que Deus faz tudo. A gente é cego e é um grande momento que o próprio Espírito Santo trabalha na nossa vida. Ele nos deixa cego por um tempo, e depois ele tem um resultado, te entrega em mãos e fala, eu fiz. Aí você fala, cara, uau. Né? É a estratégia que o próprio Deus usa. E é muito bom ouvir essa experiência que você passou com sua esposa de ser a mulher sábia. Porque muitas famílias a gente não vê que chuta o balde, esquece tudo, vaza e deixa o cara sozinho, né? Sim. E tem um detalhe que eu não mencionei. E o tempo que eu estava separado dela foram 3 meses. E aí você sabe como é que é. Um homem separado não tem limite. E enquanto eu estava sem limites, ela estava, como é que fala a palavra? Quando ela estava renunciando. O que ela podia viver... Jejum, oração também. No joelho, indo na igreja. Durante esse período, ela estava na igreja. E eu estava em outro ambiente. Cego, né? Daquilo que era porque eu deveria enxergar e não enxergava. E ela... Por isso que eu falo que ela foi uma mulher sábia. Ela me ganhou no joelho. Uau! Eu devo minha conversão a Jesus, né? Uau. Mas, com certeza, ela foi um instrumento muito, muito usado para isso. Uau! Glória a Deus por isso. Glória a Deus. A minha conversão foi quase similar, né? Que a tua, porque... Eu tinha uma ex, eu fui convertido através de uma mulher, só para mencionar rapidão aqui. Sim. E ela me largou e tal, e aí eu tava cego, porque eu não conseguia ver o quanto eu amava. E eu amava ela. E daí, quando ela me largou, meio que acordei para a vida e Deus veio, me salvou através da vida dela. Depois deu um rumo para ela, um rumo para mim. E hoje eu entendo porque Deus colocou ela na minha vida. E uma coisa bem interessante que você falou, que eu passei também, a cegueira. Sim. Muitas das vezes as pessoas estão cegas, sem rumo, e elas não conseguem ver, discernir o que está acontecendo e acabam na prova. Até Deus resolver que elas meio que acordam, né? Tipo, mostra um cenário depois do pronto, milagre. né? Você viu isso, Exato. isso. Fazia parte do processo. Glória a Deus por isso, Amém, irmão. glória a Deus. É doideira. Doideira. Rogério, você faz parte do grupo, né, de voluntários dentro da nossa congregação, a Doxa Global Church. Não dá para não mencionar, né? Claro.
Rogério, você que trabalha com muitas pessoas, você que influencia, né, também muitas pessoas a servirem. Vamos começar a falar do serviço. O que você acha, o verdadeiro serviço dentro da igreja, na sua visão? Como é que deve ser feito? Quais são as provas que você passa como liderança? Porque existe uma dificuldade para trabalhar com pessoas. Às vezes você vai repassar uma coisa para alguém fazer e a pessoa está passando por um problema ou a pessoa não aceita da maneira que você falou, porque eu tenho uma empresa e cada funcionário eu falo de uma maneira. Porque alguns funcionários eles são um pouco sentimentais. Aí se eu chego numa agressividade e você já consegue ver a hora como se perde. Alguns você tem que falar, cara, vem cá, faz isso, tá. Outros você tem que falar com pressão, porque eles aguentam. Como é que é essa questão de serviço? Eu acho que o serviço dentro de uma igreja, ele ganha uma certa... Eu acho que tem um ganho dentro da igreja para lidar com pessoas, porque o princípio é o mesmo. Né? Então, ali todos estão ali, não estão servindo a igreja, não estão servindo por causa da igreja ou por causa do pastor da igreja. Boa. Então, eu acho que apesar de algumas pequenas, eu diria pequenas, porque poderiam ser muito maiores, né? Poderiam ser muito maiores. Sim. Você, como empresa, tem uma linha de dificuldades. Dentro da igreja, você trabalhando com pessoas que têm o mesmo princípio, elas têm que lutar contra o eu delas todos os dias. Contra o ego, né? Então não vou dizer que é fácil, mas torna mais leve, né? Eu acho que fica como uma questão do jugo leve de Jesus, como a gente fala, né? Mas assim, a gente encontra desafios, o que é natural. Tem pessoas que você olhou para elas já sabem o que você quer. Tem outros que você precisa falar um pouco mais, né? Mas eu aprendi uma coisa com várias pessoas, mas eu acho que ganhou bastante corpo quando eu comecei a servir debaixo da liderança do pastor Flávio. Uau. E eu tive algumas dificuldades no começo, porque, enfim, eu levantei da caverna de repente e estava liderando um grupo, né? Que também é uma outra história, que no momento oportuno a gente pode tratar disso. Mas a questão é que ele falou, eu fui me aconselhar com ele e ele me falou uma palavra que eu uso todo dia. Ande mais uma milha com essa pessoa. Uau. Cara, isso é fantástico. Uau. É uma coisa que marcou a minha vida. Eu acho que eu nunca falei isso para ele, agora ele vai saber. Né? Ande mais uma milha. E é o que eu tenho passado para as pessoas, porque eu estou auxiliando alguns líderes. Sim. Né? Então, o que eu faço? Quando chega alguma demanda nesse sentido, ande mais uma milha. Porque todos são pessoas. Tem que aguentar. Os problemas, isso, né? E cada um, por mais que o princípio seja o mesmo, os problemas pessoais são diversos. Sim. Então, esse trabalhar de uma milha a mais, eu acho que traz tempo para a pessoa que está com um problema, carregando o problema dela se livrar desse problema e seguir no mesmo ritmo dos outros, né? Sim, o serviço é como se fosse um suporte. Eu vou ter que suportar alguma carga sua, pode ser espiritual ou alguma área aí, que é uma necessidade eu poder suportar a causa. Pode ser um sentimento. Às vezes eu preciso de um abraço. Aí você chega também, né? É tenso. Isso. E assim, no serviço, uma pessoa que não consegue achar o seu quadrado, achar o que eu devo servir na igreja, qual que é a sua visão que você dá para esse povo? Vamos supor, técnico, na questão do voluntariado, na questão da limpeza, assim, em geral. Fala um pouco do que você acha nessa questão, nessa visão aí. Eu acho que é muito simples, né? A pessoa que ainda não encontrou o espaço ou o quadrado, como você falou, eu acho que ela tem que provar. Prova um pouquinho da mídia, prova um pouquinho do serviço de voluntário. Até mesmo dentro do voluntário, por exemplo, eu tenho diversos pontos dentro da igreja que eu preciso estar cobertos, né, por um voluntário. Tem gente que não tem condições ou ela não se sente apta, por exemplo, a ficar num lugar onde tenha que ter muita comunicação com outras pessoas, né, muita interação. Você pode me deixar, por exemplo, no estacionamento? Cara, você pode ficar no estacionamento, mas você precisa experimentar todos os locais para que, se um dia você precisar
ser remanejado, você sabe o que está fazendo. É como se fosse a empresa do McDonald's, que eu uso na minha empresa. Porque hoje a gente precisa de um financeiro. Aí o financeiro falta. Vamos chamar o Rogério. Hoje a gente precisa do entregador. O fulano faltou, chama o ciclano. Exato. E essa coisa interessante que você está falando é necessária dentro da igreja. É o serviço McDonald's, que a pessoa entrega, faz o hambúrguer, senta no caixa, tira pedido, faz a limpeza, se precisar faz a faxina. Exato. É tudo. Isso. Então a gente procura colocar essas pessoas, né, nos pontos específicos, até que elas tenham pelo menos uma noção. Porque pode faltar o caixa, pode faltar o limpador, pode faltar o do estacionamento. Agora, uma pergunta que você tá vivendo hoje, assim, em questões dentro da igreja. Sempre a igreja precisa de voluntariado? Isso é uma necessidade diária. Hoje na igreja onde a gente congrega, estamos precisando de voluntariado? Muitos. E tem muitos voluntariados. Para quem vê de fora, porque a gente estava comentando aqui, eu falei, Rogério, tinha umas 100 pessoas em torno de voluntariado, você falou sim e tal. Agora, se a gente for falar de voluntariado, agora com uma visão da mesma igreja onde a gente congrega daqui a uns dias, vai precisar de mais? Isso é uma boa pergunta. Para você ter uma ideia, em números, nós temos aproximadamente 200 voluntários, distribuídos em setores, ok? E isso a gente está cobrindo 2 cultos, 3 cultos, né? Domingo pela manhã, que é aqui no Campus do Brasil, domingo à noite, Campus Paraguai, e na quarta-feira, que é no Campus do Brasil. E nós temos aí, não sei nem se eu podia estar falando. Ano que vem vai. Parece que vai ter. Triplicar. Eu vou soltar essa. Não sei se já soltaram, mas eu vou soltar. Meados de março, a gente o pessoal do planejamento, o presbitério, tá ajustando para ter um culto no domingo à noite aqui no Brasil. Então, sim, a necessidade, nós temos, como te falei, 200 pessoas. Se a gente fosse colocar o número exato de pessoas, teria que, no mínimo, duplicar isso. Mas espera aí, tem tanto serviço? Não, o serviço não é tanto, mas a gente também não pode sobrecarregar o voluntário. Que o voluntário, além dele ser um voluntário, ele é um pai de família, ele precisa escutar a palavra, ele precisa ter o tempo dele com Deus, o tempo com a família dentro do ambiente da igreja. Sim. Né? Então, dentro da congregação, desculpa atrapalhar, dentro da congregação, o voluntariado, por exemplo, de quarta, ele não serve no domingo. Na mesma semana. É aleatório que vocês organizam, né? Essa tabela. A gente organizou da seguinte forma. Para que a pessoa tenha um tempo maior livre, então a gente usa a semana como referência. A pessoa que vai servir no domingo vai servir também nessa quarta. E ela vai ficar, baseada no número de pessoas que nós temos, ela vai ficar 3 semanas de folga, vamos dizer assim. Então dá bastante tempo para... Porque também tem aquele dia que o cara chegou cansado do trabalho, nem vai poder ir para o culto. Sim. Mas você tem 3 semanas para você trabalhar essa tua necessidade de sentar e escutar a palavra. Hoje, se você for pensar bem, não é uma canseira física que a pessoa tem no voluntariado, né? Que, por exemplo, em vez de servir toda semana, em vários dias, de manhã e de noite, serve 2 vezes durante um mês, assim. É como se fosse um hobby, né? Mas as pessoas não conseguem ver. Em questões do hobby, em questões que não seja tão esforçado. Porque hoje a igreja precisa de voluntariado. Sim. E não tem. Por que não tem? Porque as pessoas não querem servir. É um grande fato. Mas não é um serviço diário que a pessoa vai lá toda semana. Tudo bem, tem muita gente que vai lá toda semana servindo de quarta, domingo, sábado. Mas, assim, em geral, o voluntariado que serve uma vez por semana são poucos, né? Daria para a pessoa que está ouvindo aí servir lá na igreja dela, Sim. né? Então, assim, você está falando uma coisa que ela ela mesmo se responde. Quanto mais pessoas tiverem no voluntariado, mais leve o fardo é. Uau! Né? Então, tem uma situação que também eu a vejo muito com as pessoas, porque as pessoas chegam para mim e falam assim, ô Rogério, eu fiquei certo, eu fiz certo, daí eu vou lá e tranquilizo, irmão, você fez o seu melhor? Você deu tudo que tinha naquele lugar? Pronto, é o suficiente.
E aí as pessoas começam a entender o que é o servir a Deus. Aham. A ideia do voluntariado, muitas vezes, ela se perde no ambiente da igreja porque as pessoas não se sentem, não sei se a palavra Seguras. seguras e às vezes até aptas ou dignas Aham. por conta da sua vida cotidiana. Sim. E quando, na verdade, Deus pede para você apenas dar o passo. Ele que Servir. vai, né? Então assim, essa é a minha frase, né? Você deu tudo que... Não importa o que aconteceu, não importa. Você deu tudo que você podia, é o suficiente. Amém. Amém. Rogério, é bom te ouvir, bom ouvir seu testemunho, a questão da liderança que hoje você serve, né, dentro da igreja. Mas a gente queria saber também da história que vocês tiveram com seu filho. Eu não sei se foi depois, assim, que a gente ouve agora da história da sua esposa ou foi antes. Então fala o que aconteceu, como foi essa questão, essa prova que vocês passaram com seu filho. Fala pra gente como começou. Ok. Bom, como você já deve ter visto, né? O serviço está em mim, né? Eu gosto do serviço. Eu sou o serviço. Eu gosto do que... Você gosta de servir? Eu gosto de servir. E sempre fui muito ativo, né, na igreja. Na época que aconteceu esse fato também que nos levou a outro patamar, nos levou a outro... Não superior às outras pessoas. Houve um crescimento pessoal, uma morte do nosso eu, inclusive, Uau, né? Boa. Nesse período. Então, a gente estava servindo numa determinada congregação e estávamos, naquela época a gente falava, não, a gente estava fazendo tudo certo, né? Uhum. E aí vem aquela pergunta, por que meu filho com câncer? Qual é a lógica disso, né? Eu pensei que ia ganhar um presente. Eu, cristão, servo de Deus. Isso já estava batizado, aquela coisa, né? Foi bem depois da minha conversão isso. Uhum. E aí vem nessas. Mas assim, começou mais ou menos desse jeito. A gente foi ao médico, o médico fez um exame de rotina. O meu filho tinha 1 ano e 7 meses, era um bebê de colo. Quando nasceu estava saudável, não havia nada, né? Todo muito bem acompanhado. Ele nasceu com isso, né? Não, na verdade não. Porque, né, a gente acompanha desde a gravidez toda, o cuidado, né? Por isso que nos impressionou muito, né? Sim. Porque de repente, num toque, num exame, tipo assim, vou lá levar no hospital só para ter, né? O peso tá legal, ele tá bem, não tem nada de errado com ele, mas é o de rotina. Quanto tempo ele tinha? 1 ano e 7 meses. Uau, caraca, velho. E tava tudo sob controle, né? Meus planos, né? Os meus planos não são os planos de Deus, né? Os nossos planos. Uhum. Mas enfim, falando sobre isso mais aprofundadamente, aconteceu dessa forma. Em uma semana, nós estávamos já em Curitiba, no Hospital Pequeno Príncipe. E todo o acompanhamento anterior foi feito pelo SUS. Eu quero mencionar isso porque existe uma ideia de que, menosprezando, né, o serviço público de saúde. Sim. E eu não posso falar isso. Eu tive o melhor dos atendimentos. Parecia que eu estava tirando do meu bolso todos os recursos, pagando da forma que a gente foi atendido. Eu acho que o cuidado de Deus também, né? Eu acho que também nisso foi abrangindo, né? Sim. E aí, uma semana, nós estávamos em Curitiba já com câncer. O câncer que ele tinha era o hepatoblastoma. Na época, a incidência era de grande raridade. Caiu no nosso colo, como a gente brinca dizendo, né? Mas o grande fato é que nesse período nós estávamos numa situação financeira muito delicada. Eu costumo dizer que meu carro não chegava em Medianeira e eu tinha que ir para Curitiba. E eu trabalhava numa empresa nessa época em que também faz parte do milagre, né? Por isso que eu vou falar da empresa. Uau. E as pessoas responsáveis pela empresa, né, acompanham o nosso dia a dia, são da nossa roda. E falar sobre isso é um pouco, não é difícil. É muito fácil falar do milagre de Deus, né? Mas começa a trazer as lembranças, né? Parece que você está vivendo aquele momento de novo. Sim, sim. Mas enfim, recursos a gente não tinha muitos bom, nós tínhamos que ir para Curitiba. Eu já adiantei a conversa dizendo que nós já estávamos em Curitiba. Mas antes de ir para Curitiba, meu chefe
sabendo que meu carro não chegaria, eu conhecia, né? Tinha intimidade para isso. Ele mandou fazer a revisão do carro da esposa e me chamou na véspera da viagem, né? A gente já tinha uma data para viajar. Me chamou para jantar na casa dele. E olha o cuidado de Deus. Uau. Top. Não dá para você imaginar. Chamou a gente para jantar. Tá bom, vamos jantar. Talvez ele vai dar uma palavra de conforto, né? E eu sabia do carro, ele já tinha me falado, não, o carro não se preocupe, eu vou providenciar para você. Né? Tá bom, eu nem sabia o que eu ia viver, não fazia ideia do que a gente ia viver. Chamou a gente para jantar, Omar. E lá, no jantar, a gente conversou, tinha um pastor de fora visitando a casa deles, oraram por nós e tal. Pediu, e aí, Rogério, quanto dinheiro você está levando? Eu estou levando um valor X, né? Tipo assim, daria para mim me manter uma semana, 10 dias, né, no máximo. Ele falou, ótimo, perfeito. Tá, então tá aqui, ó. Aqui tá a chave do carro que eu tinha te falado, que eu ia te emprestar. Aqui tem uma chave do apartamento. Uau. É o meu apartamento em Curitiba. Uau. Vocês conhecem o Água Verde lá? Muito bem localizado ali. Uhum. No bairro Água Verde. Não conheço, mas já ouvi falar. Próximo do cemitério israelita ali. Um lugar bastante fácil de acesso aos outros lugares. E aí me deu um papelzinho com telefone. Sem nome, sem nada. Uhum. E ele me deu um envelope. Ó, tá aqui. O mesmo valor que eu estava levando, ele tipo duplicou a aposta. Estamos aqui, leva mais um pouco. Leva mais 10 dias para você. Uau. Eu não tinha para receber esse dinheiro. Não é uma coisa que eu do meu suor eu provi, sim, entendeu? Isso sim. veio dele. E beleza, a gente tá ali e tal, e naquela coisa, né, a gente não sabia o que ia acontecer. Estavam no jantar, oraram por nós. E eu perguntei qual que é o significado daquele telefone. Não, essa é a empregada nossa, que vai ficar à tua disposição, e da Elisângela. A Elisângela foi junto, né? Uhum. A minha esposa foi junto para cozinhar, lavar. Uau. Eu não tinha empregado da minha casa, Omar. Uau. Não tinha. É o cuidado de Deus na vida de vocês. Cara, explica isso, cara. Cara, de Deus. não dá para você passar sem derramar uma lágrima nesse momento, cara. Não existe nada por acaso. Eu virei uma criança, né? Virei uma criança chorando, né? Uau. Telefone do empregado. Bom, aí foi, esse começou o milagre aí, né? A gente não sabia que era milagre ainda. Uhum. Apesar que a gente aprendeu lá que Deus, ele faz o milagre na vida e também faz na morte. Sim. Já vou falar sobre isso. Sim. Bom, agora sim nós chegamos em Curitiba. Depois disso, tivemos a viagem tranquila, chegamos lá com a ideia de que a gente faria os exames rapidamente. E, né, a gente confia em Deus, já vimos pessoas ser curadas e o nosso filho vai ser mais uma pessoa curada, né? Só que o difícil é na nossa vida acontecer. Quando alguém tá passando dificuldade, irmão, vamos orar, tal, mas quando é na nossa vida, a gente perde, né? Não, a gente perde, parece que a gente abaixa um pouco a guarda, né? Baixa. Mas aí falando dessa história, a gente chegou lá e achando já que o médico ia dar uma solução, e daí já apresentou, foi uma pessoa muito séria, foi muito, olha, é assim, assim, e as coisas precisam acontecer num processo. Sim, tá, mas doutor, a gente não entende, mas é no fígado, né? Sim, é no fígado. E o transplante de fígado? Não, calma, pai. Calma, pai, não é assim. A incidência de percas é muito grande. Aí ele nos colocou como é que fala? Na prova? No ambiente da situação. Ah, tá. Com muito cuidado, ele nos colocou ali. E a gente, né, agarrou na cadeira e falou, cara, eu entrei nesse voo, como é que eu saio agora? Não tem como sair. Porque não imaginava o que ia acontecendo, né? Não. Parecia que era uma consulta normal. Né? Uma coisa normal, que ele ia sair dali, ou ia passar uma semana e ia voltar para casa. Uhum. Não foi assim. E Deus foi se manifestando a cada dia, o processo do milagre. Eu levaria aqui algumas horas para te contar todos os milagres dentro desse milagre. Mas eu posso te dizer que as enfermeiras perguntavam para nós como que vocês podem estar tão tranquilos, sabendo dessa situação com seu filho. Daí olha, eu não sei, é Deus, é Jesus, vocês são cristãos. Sim, a gente tenta ser, né? A gente se esforça para ser, né? A gente né?
E foi um milagre após o outro. Ele fez várias sessões de químio? Aí né, depois dessa consulta foi tirada uma biópsia. Geralmente a biópsia é uma cirurgia pequena, né? Nele já foi uma coisa monstruosa. Uau! Não quero exagerar, uns 15 centímetros mais ou menos para tirar. Porque, né, para tirar o órgão e ver onde é que está. Bom, enfim, trabalho técnico eu não vou saber explicar. Mas aí, perfeito, isso foram passando dias. Você lembra quantas sessões de químio fez? Se eu não estou enganado, 9. E acontecia num dia, ele voltava para casa porque voltava totalmente debilitado, os brinquedos tudo limpos com álcool e tal, mas um cuidado extremo. Depois de 20 dias ele voltava outra vez para tomar a segunda sessão. E cada químio é uma prova, né? Cada químio é uma surpresa, né? Sim, quando ele falou que ele teria que tomar a primeira químio, já desesperou, né? Já começou a perder aquela confiança do começo, aquela ideia de vai ser curado imediatamente. Sim. Mas daí tem, inclusive, não sei se vai ser possível o pessoal ver depois a história no YouTube. Sim. Tem uma hora que ele está dormindo com as mãos, o Arthur, né? Com as mãos nas costas, assim na cabeça, e com a perna dobrada em cima. É a primeira químio dele. A gente vai tentar colocar as fotos no episódio. Legal. Essa cena marcou a gente. Uau. Porque foi a primeira químio. Tipo, ali Deus, calma, estou no controle. E meu filho estava... Enfim, não tenho palavras para descrever como é que foi aquilo. Mas de tudo isso, foram 9 meses de tratamento. Nós não sabíamos exatamente o que seria o dia. Aprendemos a viver um dia após o outro. A Elis tem um testemunho muito legal a respeito. Ela tinha muitas buscas, muitos anseios que caíram todos por terra. Né? Como eu te falei, né? Os planos nossos não são os planos de Deus, ou os planos de Deus não são os nossos planos. Sim. E ela queria ganhar dinheiro, estudar e se preparar e crescer financeiramente e tal, não. Deus nos colocou a gente numa situação... Deus separou vocês. Vem aqui, vou mostrar para vocês o que é dependência. E o aprendizado de você viver um dia após o outro acontecia nesse cenário. Um quarto com 3, 4 crianças, todas com algum tipo grave de problema. Mas eles estavam brincando dentro daquilo que era possível fazer dentro ali do quarto, da doença que eles estavam vivendo. Eles brincavam, né? Interagiam com os outros. E às vezes ficava difícil, porque a gente dormia numa poltrona do lado da cama. E aí a gente dormia e o leito do lado estava vazio. A gente pensava, ganhou uma alta, né? Eu vou usar um nome aqui que eu não vou me lembrar agora. O Joãozinho ganhou, graças a Deus, deu alta, né? Beleza, continuamos o dia e tal. Daqui a pouco a enfermeira vem para os primeiros preparativos, aquele cuidado diário. E a enfermeira, tudo bem, tudo bem. E o Joãozinho não resistiu. Nossa, velho, que triste. Aí você coloca isso na você sua olha vida, para o seu filho e fala, que hora vai ser? Como que vai ser? Será que a senha agora é a dele? Você quer trocar de lugar, você quer dar sua própria vida, você quer dar um membro, você quer fazer qualquer coisa para... Filho, sai daqui, sai dessa cama, sai dessa quimioterapia, sai dessa incerteza, sai dessa UTI. Não tem o que fazer, é confiar no Senhor. Amém. É tenso, mas é tenso. Rogério, você discutiu com Deus em algum momento nessa prova, ou com sua esposa? Como é que foi essa questão de discussão com Deus, com sua esposa? Como é que foi a sua fé? Foi abalada? Olha, eu vou confessar que eu não tive essa... Eu tive muitas indagações. Como eu te disse, né? Peraí, por quê? Né? Na minha cabeça eu estava fazendo tudo certo e esperava uma recompensa. Não é que eu esperava uma recompensa, eu só não esperava uma coisa dessas. Sim. E depois, claro, a gente foi entendendo depois qual que era o processo, qual que era a finalidade, depois de tudo pronto, né? Mas, assim, grandes questionamentos a gente não tinha. Até porque teve uma parte muito importante desse testemunho que nós tivemos o entendimento através, né, do Espírito Santo, que nos disse, é necessário agora, nesse momento, que vocês entreguem a vida do seu filho. Uau. Não, você não está pedindo isso. Não, aquele momentinho, né, de alguns minutos, foi alguma coisa assim, não.
Mas a gente já tinha vivido bastante tempo no hospital, já tinha vivido bastante coisas, então a gente... Aí veio, o Senhor deu, o Senhor pode levar, né? Aí claro que, guardadas as devidas proporções, eu imaginei como que foi a da Abraão, né? Né? Eu estava praticamente com a adaga na mão, né? Mas assim, eu tomei a iniciativa e eu acho que... Acho não, o Espírito Santo também falou com ela. Eu falei, Elisângela, Deus esteve conosco até aqui. Ia acontecer no outro dia a grande cirurgia, a cirurgia que poderia levá-lo. E que, na verdade, ele teve, eu não vou lembrar se é 3 ou 4 agora. É Elis que vai saber desse detalhe. Sim. Ele morreu por 3 vezes. Caraca. Eles ressuscitaram, ele por 3 vezes durante, né, o período. Ele tomou muito sangue, perdeu muito sangue, naturalmente. Durou 5 horas a cirurgia de retirada do tumor. E só que na véspera, né, a gente sabia já do tamanho disso, né? Na véspera, nós fomos orientados pelo Espírito Santo para entregar a vida do Arthur. Uau. A parte mais difícil de tudo. A parte mais... a gente pode falar de todo o processo. Essa parte foi a mais difícil. De você entregar a vida do Arthur para Deus. O Senhor deu, o Senhor pode levar, né? O Senhor pode pegar de volta. Acho que depois que vocês entregaram, Deus falou, não, agora eu vou ter que dar ele de volta. Não, eu não sei o que Deus pensou. Eu sei que meu filho hoje está com 19 anos, é um gigante, é muito maior que eu. Eu sei, já vi ele. Dá um medo. Cara, mas aquele momento foi impactante. E a gente fez uma oração, né? Confiando aos prantos, né? Confiando em Deus e, enfim... entendemos bem o propósito daquele momento lá. Muito mais para que nós fôssemos curados de muitas coisas do que o câncer. O câncer Deus já tinha determinado que ia curar, a gente não sabia ainda, né? É impossível entender o agir de Deus na nossa vida, né? É conflitante às vezes. É, né? Muito doido. E é impossível conseguir manter a fé. Porque no finalzinho chega um momento que você... né? Você é testado, né? No final você é testado todo momento. E é bênção. A gente consegue ver que essa cura tudo para honra e glória do Senhor, né? Sempre. Uhum. E hoje, depois de quantos anos? Isso aconteceu em 2006, 2007. Recente, né? Não é muito tempo. A alta dele, que levou 5 anos para ter a alta definitiva, né? Sim. Um processo de idas e vindas, e quimioterapias, exames constantes, né? Foi 2011, se eu não estou enganado, ou 12, ele teve a alta definitiva. Amém. Assim, a gente está falando desse milagre, dá para ver até esse trabalho que surgiu depois da cura dele. Sim. Aí se você colocar o quebra-cabeça, você consegue ver o agir de Deus. Sempre. Esse trabalho que surgiu da cura, né, através da câncer do seu filho, o nome é Associação Mão Amiga, né? Isso. Como surgiu essa ideia? Você que começou essa ideia ou já tinha, você foi acrescentado? Como é que foi? Como é que começou aí? Antes de falar disso, eu preciso dar honra a quem tem honra. Uhum. Porque na alta do meu filho, veja bem, no período do tratamento dele, a cada viagem que a minha esposa tinha que fazer, eu tinha que pegar dinheiro na empresa e eu não tinha para receber. Uhum. Falando daquele primeiro momento, né, do pessoal do meu trabalho. E eu ia pegando. Você está precisando? Pode pegar. Do anjo que Deus colocou na sua vida. Exatamente. Eu não podia sair daqui sem falar deles. Uhum. Eles não gostam, talvez eles até fiquem uns dias bravos comigo, mas eu preciso dar honra a Paulo Miller e Rita Miller. Deus abençoe eles. Amém. Sempre. Depois de anos, Deus está honrando eles assim, numa gravação de podcast. A gente sabe que toda honra e glória do Senhor. Sempre, claro. Eu acredito que você, Rogério, hoje também serve. E eu sei que você deve ofertar na vida de alguém, porque alguém já ofertou na sua vida. Eu também faço isso, mas a gente não gosta de falar porque não seria nossa honra. Mas é muito interessante você honrar eles também, em mencionar o nome, porque o que eles fizeram na vida de você, e assim, não tem explicação, né? Não tem, é só Deus, né? Só Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe a vida deles também. E amo muito vocês. Eu também, não conheço. Já aprendi? Já, claro. Se eu tiver um problema, depois você me... Deus. Brincadeira. Mas assim, terminando essa situação... o meu chefe na época, né, me chamou para conversar. Eu não quero falar números porque eu não vou falar o número exato. Sim. Mas números assim que eu não teria condições de pagar.
A não ser que eu esticasse num carnezinho, né? Um carnê bem grosso. Deus sempre coloca anjos na nossa vida. E eles foram muito. E a gente guarda esses anjos e ser fiel, né? Também como um funcionário, né? A gente consegue não tirar vantagem do chefe, mas a gente consegue ser fiel. Agregar, né? Você consegue entendeu? agregar a empresa por causa da Exato. fidelidade. Hoje eu não gosto de mencionar, mas a gente tem alguns funcionários que a gente ajuda, né? E, cara, a gente não ajuda porque a gente não está recebendo em troca algo. Mas existe uma fidelidade entre chefe e funcionário, onde o funcionário se der por tudo, o chefe está vendo, cara, eu vou te ajudar até o fim. Por isso que essa fidelidade que uma pessoa pode ouvir tem que ser fiel até o fim com o chefe ou com Deus para ter um retorno legal. Senão, nada convém, né? Não dá para ser um funcionário horrível ou servir de qualquer jeito, né? Porque a gente está falando de serviço e isso já gera uma combinação entre funcionário, uma chefe, conexão, né? entre o serviço da igreja e o dono da igreja, sabe? Ou você serve direito, ou você não será bem retribuído. Então, essa questão de serviço não vem desde hoje, vem desde... De muito tempo, né? Que você entendeu, né? Claro. E para finalizar, Rogério, você que... a gente está falando da associação, que você não começou a falar. Como é que surgiu essa associação? Mão Amiga, Mão né? Amiga. Eu precisava fazer alguma coisa. Eu ganhei uma pérola, uma obra... É como se fosse um retorno que você queria dar como gratidão a Deus, uma joia, né? Nunca vai ser. Nunca vai ser. Exato, boa. Mas você quer fazer alguma coisa, boa. né? Foi despertado isso em mim. Eu preciso fazer alguma coisa por alguém, né? Não é possível. Nunca podemos retribuir o que Deus fez na nossa vida. Não, isso é impossível. Cara. Boa. Mas você pode contribuir na vida de outras pessoas, Amém. né? E essa corrente vai. E você não sabe, você não faz ideia aonde que essa corrente pode chegar. Sim. E aí, na igreja que eu frequentava, nós tínhamos um grupo de homens lá, o grupo missionário de homens, e numa dessas reuniões surgiu uma ideia de a gente ajudar um local na cidade, aí, um local menos favorecido, e 2 ou 3 pessoas gostaram da ideia, outras acharam que poderiam fazer outra coisa e tal, e nós fizemos outras coisas, mas esse negócio, esse projeto, no caso, Sim. não foi abraçado totalmente pelas pessoas. E totalmente compreensível, que as pessoas não estavam com a mesma dívida que eu estava. Mesmo espírito. Né? Talvez não sabiam exatamente, não conseguiam Tava na mesma enxergar. intenção. E eu tinha essa coisa de fazer alguma coisa, de fazer o quê, né? Eu sou comerciante, né? Assim como você, em níveis dadas devidas proporções. É igual. Eu falei, o que eu vou fazer para essas crianças, né? Eu falei, cara, eu sou do futebol, eu gosto muito de futebol. Eu falei, cara, vou ensinar o que eu aprendi, né? Lá na minha... Você joga bem, Rogério? Como é que é? Você quer que eu fale como eu jogo? Não vai tirar isso de mim, não. Não, eu me divirto. Eu gosto de me divertir. Você dá show. Não, eu me divirto. Só me divirto. Então, eu fiz categoria de base, aquela intenção, sonho de ser jogador, sempre tive, né? Mas não deu certo. Não foi o que Deus queria para mim. Boa. E aí, o que eu aprendi, eu falei, vamos fazer uma escolinha aqui de futsal, dentro dessa comunidade. E começamos por aí, e dentro de uma escola. E a diretora abraçou muito a ideia e a gente começou a implantar situações que também pudessem trazer uma outra realidade para essas crianças. Nós fizemos várias campanhas nós tem lá o aluno nota 10. Então, um aluno que tirava mais nota 10 no boletim, no final do ano ganhava prêmios, né? Uau. E ali os amigos, os comerciantes também ajudavam, gostavam da ideia. Teve uma época do projeto que ele durou 10 anos, até a pandemia, né? 21, 2010, 11 anos durou. Na pandemia, a gente encerrou as atividades com eles. Então, está em stand-by aí. Mas passou aproximadamente em 300, 500 crianças aí nesse projeto. Uau. Nós chegamos a levar, com a ajuda dos comerciantes, que sozinho você não faz nada. Sim. Levamos as crianças com um prêmio de levar elas para o Beto Carreiro. Uau. Num primeiro momento, foram 34 crianças. E num segundo momento, num outro ano, foi 17 crianças. Então, o que a gente fez? A gente começou a trazer essas crianças
não só para a realidade do evangelho, da realidade né, que isso é o principal, não há dúvida disso, mas de repente dela saber se portar diante de um professor, diante do seu próprio pai, Uau. reconhecer as autoridades, até mesmo, nós estamos falando de uma comunidade, não gosto de falar assim, mas uma favela, né? Tá, boa. Então a polícia visita, até diante de uma polícia você precisa ter um comportamento adequado. Certo. Então todos essas situações a gente foi introduzindo na vida deles, né? E, assim, não quero falar em números outra vez, porque senão eu vou acabar errando, mas a gente elevou muito o nível das notas daquela escola, que era parceira na época, que cedia quadra pra gente. E se perguntar lá pro diretor, ele quer que a gente volte a qualquer momento lá. Uau. Mas enfim, mas o que Deus fez na vida do Arthur refletiu em 500 crianças, pelo menos. Uau, glória a Deus por isso. É possível evangelizar através do esporte? Assim, no que Muito. você viveu nesses 10 anos depois? Muito, muito. Imagina Jesus, futebol, né, que eu gosto. Imagina Jesus num campo. Imagina você, tá num campo. Agora vamos falar do futebol dos nossos irmãos. Não tem aqueles irmãos que pegam a bola e quer passar por todo mundo? Uhum. Mas Jesus está no campo, cara. Toca a bola para ele, cara. Será que ele não tem capacidade de dar um toque muito melhor lá na frente de você? E ele vai sempre fazer você fazer o gol. Uau. Ele não vai querer fazer o gol. Então toca a bola. Se você não viu Jesus ali, o filho dele está ali do teu lado. Faz ele se divertir também. Então, leva Jesus para o campo que dá certo. Uau. Teve almas salvas naquela época? Muitas, muitas. Nós temos várias histórias. Algumas crianças a gente perdeu, porque é o ambiente que eles vivem, né? Perdemos adolescentes, isso é uma coisa que a gente, nas estatísticas, muito baixa, mas é necessário que se fale. Uma coisa que a gente aprendeu que a gente não vai conseguir resolver o problema do mundo. Sim. Mas nós temos ali... A gente faz o que chega ao nosso alcance, né? Eu gosto muito da frase de fazer, que diz que você tem que fazer o melhor que você puder com os recursos que você tem naquele momento. Então, eu tenho certeza que foi feito. Nós temos ministros de louvor que saíram dali. Uau. Nós temos empresários que saíram dali. Glória a Deus. Que hoje são, né? Nós estamos falando de 2010, a gente atendia crianças a partir de 7 anos até 18 nós tínhamos. Então, os 18 já estavam naquele ambiente, né, forte já da favela, né? Mas dali a gente tem várias faixas aí da sociedade. Você vai num restaurante e com certeza você vai achar um menino que passou por ali. Você vai numa empresa, você vai talvez encontrar o proprietário daí, sendo um pessoal que passou por ali. Amém. Rogério, dá para ver, dá para sentir a sua alegria. E uma palavra que eu consigo assim descrever em poucas palavras, que milagres geram milagres. Através do milagre do seu filho gerou vários milagres. Então, às vezes, o próprio Deus ele coloca um problema na sua vida por causa de uma alma que estava lá no futebol. Pode ser, não sei. Né? A gente não consegue descrever, mas é um pensamento humano. Muito adequado. Exato. Então, muito feliz por você, por ouvir o testemunho do seu filho, da sua conversão, porque eu me... Se identificou um pouco. E não sabia, né? Não sabia do seu testemunho. Muito feliz por te receber. Aqui no podcast a gente está honrado em te receber. Você é uma alma viva. Que Deus te abençoe muito. Se quiser deixar suas últimas considerações aí, considerações finais. Olha, se eu pudesse deixar alguma coisa, eu vou deixar a frase que eu escutei do meu líder. Se você tiver com algum problema com alguém, ou seja, quem for, ande mais uma milha. Flávio Martins. Flávio Martins. Isso. Honrado, Flávio Martins. Deus te abençoe. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Deus te abençoe e é isso. Pronto. Muito obrigado pela oportunidade. Gente, obrigado por ter assistido até aqui. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, nos segue nas plataformas de rede e principalmente mande esse episódio, se você assistiu até aqui, para as pessoas que você conhece. Não para conseguir, a gente para poder levar apenas o podcast, né? Principalmente para levar o evangelho. Essa é a nossa intenção, porque o podcast é uma maneira que a gente usa, mas o principal é o evangelho, é Jesus Cristo. Muito obrigado, até o próximo episódio. Deus abençoe. Um beijo.